tudo ficar firme. Verso 10 tem uma palavrinha aqui que eu gosto e eu vou trabalhar em cima dela, não só dela, mas de algumas outras. O verso 10, ele diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos. Repete comigo, fortalecei-vos. Ficou mais ou menos. Vai de novo, 1, 2, 3. Isso, aí, vocês estão acordados, hein, gente? Estão acordados. 11. Revestivos. Vamos lá, 1, 2, 3. Revestivos. Perfeito. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Vamos lá, 1, 2, 3. Resistir. Então pegue isso aqui, ó. Fortalecei-vos, revestíveis, resistir. Posso contar até 3? Não, posso contar? Vou te ajudar, hein? Vou te ajudar. Fortalecei-vos, revestivos, resistir. Vamos lá? 1, 2, 3. Teve gente que inverteu o que eu vi, hein? Teve gente que inverteu aí, eu vi, hein? Coloque sua Bíblia sobre o banco. E você que pode, aplauda ao Senhor pela sua palavra em nome de Jesus. Sente aí um minutinho. Louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Você que veio de perto, você que veio de longe, mas veio a essa casa para buscar ao Senhor, buscar a Deus, buscar uma palavra, buscar uma direção, um conforto, consolo. Que seja esse o dia que o Senhor fez, que você possa sair daqui regozijante em alegria, sabendo que o Senhor, uma vez mais, falou com você, falou conosco. Que a sua vinda nesse ambiente não possa ter sido em vão, mas que você possa sair daqui nesse dia acreditando que o Senhor entregou chaves espirituais sobre a sua vida de vitória, no nome de Jesus. Que esse dia possa ser marcado, mas marcado com vitória diante da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua história. Diante disso, a oportunidade que fica comigo, eu quero transmitir, compartilhar com vocês um pouquinho dessa palavra. É uma palavra que geralmente nós associamos ela a batalhas espirituais, e é bem verdade. Mas não é esse o meu intuito nessa manhã, mas a verdade é compartilhar algumas coisas com vocês, que serão de grande valia, pois estamos em um culto da família. E nada mais justo do que compartilharmos dessa bênção através da palavra, para que essa palavra não alcance só a nossa vida, mas também alcance a nossa família. Eu acredito, tem famílias aqui que estão reunidas, é verdade, mas também tem pessoas que estão representando a sua família, representando alguém. Então, enquanto você estiver aqui, nessa representatividade do mundo espiritual, eu acredito que enquanto você estiver aqui, a Eliane já está com a mão levantada lá do outro lado. Eliane é maluca, gente. Tamo junto aqui, Eliane. Enquanto você estiver aqui, eu acredito que o Senhor estará visitando aqueles que você está representando nessa casa. Para começar, primeiro eu compartilho de uma bênção, uma grande bênção. Não é nem minha. Na verdade, a bênção vem sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, em forma de alegria. Ontem, na verdade, na sexta-feira ainda, recebi uma mensagem da minha irmã, lá do Recife, que estava no agendamento, na programação, para que ontem ela pudesse descer as águas do batismo. É motivo de alegria, e eu compartilho dessa bênção com vocês também. Amém? Aponta para alguém do seu lado aí, aponta para ele, aponta para ela, se prepara. Vai chegar o dia que tu e toda a tua casa vai estar na igreja também. Efésios capítulo 6, eu li a partir do verso 10 até o 13, destacando 3 palavrinhas específicas. Mas antes de falar do Efésios, do verso 10 até o verso 13, preciso desenhar um plano de fundo para que vocês entendam o que Paulo está vivendo nesse contexto aqui. A carta aos Efésios é uma carta poderosa, é verdade. Só que quando Paulo escreve essa carta, ele não está num momento muito bom. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso em Roma. Enquanto ele está preso, então dá-se a oportunidade dele continuar o trabalho evangelístico que ele começou. O trabalho missionário que ele começou. Plantando igrejas ao redor de toda a Ásia. E Éfeso, uma delas. Ele escreve então cartas e das demais cartas que nós conhecemos. Muitas delas, metade do Novo Testamento, praticamente Paulo é quem o escreve. Então,
carta aos Efésios também está nesse inteirinho. Quando ele escreve, como dito, ele está preso, ele não está num momento muito bom. Estando preso, ele vai escrever e me chama a atenção demais isso aqui. Porque ele está preso e está escrevendo para o povo, e a carta dele é umas cartas esquisitas, porque Paulo está preso. Alguém poderia olhar para Paulo lá dentro e falar: Paulo preso, gente? Como que Paulo pode estar preso? Será que não tem ninguém para libertar ele? Será que não tem ninguém para ajudar ele? Que situação difícil, que situação complicada. Mas Paulo está preso, e ao invés de ele estar triste lá dentro, ao contrário, Paulo está alegre. É estranho, é verdade. Paulo está tão alegre, mas tão alegre, que os contextos de todas as suas cartas, ele escreve com muitos ensinamentos, com muitas exortações, com muitas testemunhos, até experiências de vida, mas principalmente ele escreve exortando a alegria. Então quer dizer que o camarada que está preso, ao invés de ele estar triste, ele está alegre. E ao contrário de alguém pode pensar, dele estar preso e estar triste, ele estando alegre, ele quer alegrar quem está do lado de fora. Olha só que isso aqui. Só que a carta aos Efésios também é conhecida como a carta da batalha espiritual. É verdade. E também como a carta da libertação espiritual. Também é verdade. Então, eu posso também simplesmente dizer que Paulo está preso, mas a sua mente está livre. Ao ponto que ele escreve para quem está fora. Ele escreve às igrejas. E aqui é o problema. Porque Paulo está preso, mas a sua mente está alegre e está livre. Mas ele escreve para quem está fora. E aqueles que estão fora estão livres, mas estão com a sua mente. Tem uns 2 ou 3 comigo aí, né? Ele está preso, mas a sua mente está. E está escrevendo para quem está livre, que está com a sua mente. Então quem sabe essa é a manhã da libertação da sua mente. Não, tudo bem, o culto da libertação da terça-feira, válido, com certeza, forte e poderoso. Mas eu falo para pessoas e mulheres, jovens e adolescentes nesta manhã, que também estão com a sua mente aprisionada. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para esse destravar da sua mente. Ele escreve estando na prisão. Estando na prisão, ele perde o seu foco. Quem sabe, alguém vai lembrar de João Batista quando estava na prisão. João Batista na prisão chama alguns dos seus discípulos e diz: olha, vai até o Jesus. Pergunta para ele se ele é realmente quem eu pensava que ele é, ou se a gente tem que esperar outro. Dá para entender? João Batista, primo de Jesus, vendo Jesus se manifestar e fazer milagres. João Batista preso, o pensamento dele é: eu estou preso, eu sou primo, eu preparei o caminho para ele vir, e ele não vem aqui na prisão me ver. Eu estou começando a desconfiar que esse Jesus aí, eu acho que ele não é o Messias. Chama discípulos e diz: vão até ele. Perguntem se realmente ele é quem eu penso que ele é, ou se a gente tem que esperar outro. Dá para entender que João Batista na prisão começa a ter uma crise de fé. João Batista preso, começa a titubear nos seus pensamentos. A resposta de Jesus é maravilhosa. Os discípulos chegam até Jesus e dizem as palavras que João Batista o entregou. A resposta de Jesus não é uma resposta muito simples, é uma resposta tanto quanto complexa de se explicar. Por que de se explicar? Porque Jesus não responde simplesmente com palavras. Jesus responde também com atos proféticos. Como assim, pastor? Quando os discípulos chegam e perguntam se realmente ele é aquele que João Batista estava a duvidar, a resposta de Jesus foi aos discípulos: dize então a João Batista que os coxos são curados, os cegos têm vistas, os enfermos são curados, os possessos são libertos. Sabe o que é isso? É o poder de Deus se manifestando na terra. Vai lá e diz para ele que a crise de fé que ele está tendo é só um momento. Do que eu vim para cumprir, e nada vai me parar. Olha, então, esse momento de crise que ele está na prisão balançou a sua fé. Lembra do Elias lá na caverna também? Ele está depressivo. Alguém já disse, é verdade. E ele na caverna, esperando Deus falar com ele. Não vem no fogo, não vem no vento, não vem no terremoto. Vem com uma voz mansa e suave. E quando vem, grita no ouvido dele dizendo: ô Elias, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Sabe
O que é isso? É Deus dizendo para Elias: Elias, você ouviu uma afronta de Jezabel, já está querendo parar. Você ouviu uma afronta de Jezabel, está querendo desistir. Você ouviu uma afronta de Jezabel, está querendo se esconder. Tu está achando o que, Elias? Eu não te chamei para você morrer em caverna, Elias. Eu não te chamei para você morrer em prisão, Elias. Eu não te chamei para você... Tem alguém comigo aí, tem uns 2 ou 3 aí. Tem. Eu não te chamei para você ficar aí escondido, achando que o ministério acabou. Não é a prisão que vai te parar. Não é a caverna que vai te impedir. Porque aquilo que eu come... Não, melhor aí, vai, me ajuda. Agarra a mão de alguém, se você está comigo nessa manhã. Só se você puder e quiser, agarra a mão dele, diz para ela: não é a prisão, não é a caverna, não é o impedimento que vai limitar o poder de Deus agir na sua vida. A prisão não segura Paulo, ele continua o seu trabalho. Como que continua? Ele continua o seu serviço pastoral, ele continua o seu serviço como evangelista, ele continua o seu serviço de instruir, de ensinar. E a vida de Paulo, fala sério, a vida de Paulo conturbado tanto quanto foi: açoites, naufrágio, as limitações físicas e enfermidades que ele tinha, mas nada disso impediu que ele continuasse aquilo que Deus tinha depositado sobre a sua vida. Isso aqui vale o ensinamento? Então lá vai. As circunstâncias da vida não podem impedir. As circunstâncias da vida não podem impedir o seu relacionamento com Deus. Eu falo para alguém que a situação da sua vida está virando de cabeça para baixo. Eu falo para alguém que as dificuldades do dia a dia está fazendo você titubear e balançar na sua fé. Eu estou falando para alguém que a cruz, que você pode dizer: eu estou carregando a cruz, e a cruz é pesada. Você não sabe o peso da cruz desse irmão que saiu do seu lado. Você não sabe a dificuldade desse irmão, dessa irmã que está aí do seu lado. Não, você não sabe. Mas uma coisa é certa: se ele veio aqui nessa manhã, se ela veio aqui nessa manhã, é porque ele entende, é porque ela entende as palavras que o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai de mim o meu fardo que é leve. Eu sei. Eu estou falando para homens e mulheres aqui que entraram, quem sabe, se arrastando. Semana difícil, trabalho complicado, na família como é que foi, humilhado, aquela coisa toda, aquela batalha que você diz: meu Deus, eu não vou aguentar. E chega no domingo, quem sabe você não teve força para vir na terça, quem sabe não teve força para vir no domingo, quem sabe a oração da manhã que seria para recarregar as baterias, você não conseguiu vir, mas deu domingo de manhã, você diz: quer saber de uma coisa? Ficar aqui em casa não vai resolver a minha situação. Vou me arrastando, mas eu vou, porque baixar a guarda eu não posso baixar aquilo que eu comecei. Eu agarra a mão de alguém, me ajuda aí, agarra a mão dele, se você puder e quiser, e diz para ela: aquilo que você começou, você vai terminar. As circunstâncias da vida não irão impedir o que você tem que fazer. Elas podem, por determinado tempo, por determinado momento, te paralisar. É assim mesmo. Mas não vão impedir. Se você estivesse já na fiação... É porque minha cabeça dá uma viajada doida, gente. Quando eu estou dizendo que nada vai impedir, logo Isaías grita no meu ouvido: operando eu. Então quando eu digo que nada vai impedir, Isaías está gritando no meu ouvido que a mão dele não está encurtada, mas está estendida para socorro. Agora tu já entendeu? Fala só mais uma vez. Você começou. Nada, nem ninguém vai impedir. A carta aos Efésios é uma carta, como dito, é uma carta de alegria. Também é uma carta de batalha, mas é uma carta que traz muitos ensinamentos. Desses ensinamentos, a gente tem, por exemplo, no capítulo 2, o verso de número 1, a qual ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Ele vos deu vida, ele vos deu vida. Então, a carta aos Efésios é uma carta que exalta também essa proposta que Cristo, na cruz do Calvário, com a sua morte, ele nos deu vida. Nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Bem verdade.
Paulo também dá ensinamentos, como capítulo 5, verso 18, que diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Melhora, vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito. Entenda, a igreja vazia, ela não vai vencer. Você vazio, não vai vencer. Nós vazios, não vamos vencer. E eu não estou falando de cheio no montante, quantidade. Não, a igreja hoje está cheia. Não estou falando disso. Estou falando pessoalmente. Vazios, nós não vamos. Só que temos uma boa verdade aqui para contar. Vazios, literalmente, nunca vamos ficar. Porque se a proposta do texto que o apóstolo Paulo está nos ensinando é: não vos embriagueis com o vinho, mas vos embriagueis com o Espírito. Então, a proposta é que eu seja cheio do quê? Vamos lá. A proposta é que eu seja cheio do quê? A proposta é que eu seja cheio do Espírito. Então, se eu não for cheio do Espírito, provavelmente, vazio, eu não vou ficar. Eu vou me encher com certeza de outras coisas. Porque quem não é cheio do Espírito, com certeza, vai ser cheio de malícia. Quem não é cheio do Espírito, com certeza vai ser cheio de mentira. Tem alguém aí, não? Quem não for cheio do Espírito vai ser cheio de inveja. Quem não for cheio do Espírito vai ser cheio dos pecados dos mais variados. Estou sozinho ou alguém está aí? Não. Quem não for cheio do Espírito, vazio você não fica. Vai se encher de alguma coisa. Ou você é cheio de Deus, ou vai ser cheio daquilo que o diabo te preenche. Pega na mão de alguém aí, vai lá. Fala, você está aqui, irmão? Parece que você foi embora. Vocês estão aí, não? Então tá bom. Aí o Salmo 126, o verso 2 é assim, ó: então a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de cântico. Salmo 81, verso 10 diz: abre bem a boca e tá encherei. Então a proposta do Senhor é que você esteja sempre cheio. Glória a Deus, muito xoxo, daria para melhorar umas 10 vezes mais. Então, a proposta dele é que nós estejamos sempre cheios do seu Espírito. Por quê? Porque o mundo espiritual ele vai sempre trabalhar com essa moeda. Se você não for cheio de Deus, vai ser cheio daquilo que o diabo te oferece. Então a proposta para essa manhã era aqui, para aqueles que quem sabe estavam cheios de qualquer outra coisa menos o Espírito de Deus, é se esvaziar de tudo isso e ser cheio do Espírito. E para aqueles que já estavam cheios do Espírito, a proposta é só transbordar. Então agora com voz profética, agarra a mão dela e diz para ela: essa é a manhã que o Senhor te trouxe para te fazer transbordar. Esse transbordar vai através dos seus ensinamentos. E como que começa? A partir do verso de número 10. A partir do verso de número 10 aqui eu li, que vocês me acompanharam, o texto diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer que Ele proporciona a força. Quer dizer que Ele proporciona o poder. Claro, no contexto geral de Efésios 6, Ele proporciona a armadura. Então, Ele proporciona a força, Ele proporciona o poder, Ele proporciona a armadura, só que sou eu que tenho que buscar. Não, aponta para alguém e fala para ele: a armadura está aí, o poder está aí, a força está aí, mas é você quem tem que buscar. A proposta: fortalecei-vos, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. A proposta é que estejamos a proposta é que sejamos fortalecidos. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que... A proposta é estar sempre fortalecido. Fortalecido para quê? Vou te dar um exemplo simples. 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 6, é bem específico, mas todo o capítulo 30 de 1 Samuel conta uma história que os inimigos invadem a cidade chamada Ziclag, levam cativo família e bens. Davi então vai com comitiva em exército para resgatar família e o povo. Enquanto ele vai, enquanto ele se prepara, enquanto naquela agonia em imaginar, o povo foi levado cativo, os bens, mulheres, filhos, o próprio povo se levanta querendo apedrejar Davi. Pois é, alguém que fez tanto, alguém que ajudou tanto, alguém que investiu tanto, no momento de crise, a primeira coisa que o povo quer fazer, ao invés de querer ajudar, estender a mão, a primeira coisa que eles querem fazer é apedrejar.
Eu sei, alguém já passou por uma situação semelhante. Você ajudou, você estendeu a mão, você se sacrificou, você tirou do seu armário para dar para ele, para oferecer para ela, abriu as portas da sua casa, cedeu aquele quartinho lá no fundo da casa, da garagem, da laje, para essa pessoa morar, porque estava difícil. E no final das contas, depois que a roda virou, depois que o quadro virou, depois que a história mudou, essa pessoa hoje parece que vira as costas e no melhor momento, ou melhor dizendo, no pior momento, vai querer apedrejar. Davi foi diferente? Nada disso. O povo quis apedrejar Davi. Só que o capítulo 30, verso 6, o texto diz: e Davi se fortaleceu no Senhor, porque Davi sabia, o meu socorro não pode vir de alguém que está aqui embaixo, a minha ajuda não pode vir de ninguém que está aqui embaixo, o meu auxílio não pode vir de ninguém que está aqui embaixo. Então se tem uma pessoa que pode me ajudar no meio dessa crise, se tem uma pessoa que pode me ajudar no meio dessa guerra, se tem uma pessoa que pode me ajudar no meio dessa tribulação, tem uns 2 ou 3 aí de mão levantada, tá tudo bem, se tem alguém que pode me ajudar nesse momento difícil, esse alguém não vai ser o profeta aqui do meu lado, esse alguém não vai ser o comandante, o chefe do exército que está comigo, esse alguém não é alguém que está investindo, esse alguém não é o meu patrão, esse alguém não é o meu familiar, esse alguém não é o meu obreiro, não é o meu pastor. Por mais que eles possam em determinados momentos estender a mão e me socorrer, esse momento quem vai me ajudar não é ninguém aqui de baixo, quem vai me ajudar está lá no alto, está lá. E Davi se Por que eu preciso estar fortalecido? Porque eu não sei de onde vai vir a pedrada. Eu preciso estar fortalecido porque eu não sei de onde vai vir o ataque. Eu preciso estar fortalecido porque eu não sei de onde vai vir a afronta. Eu preciso estar fortalecido porque eu não sei de onde vai vir a chicotada, a flechada, a seta. Mas quando essa pedrada vir, quando essa chicotada vier, quando esse momento ruim chegar, ele pode até vir, mas uma coisa é certa: eu estou fortalecido, eu estou Fortalecei-vos no. Por que eu preciso estar fortalecido? Está fortalecido porque eu não sei a que momento o diabo pode vir me atacar. Está fortalecido porque eu não sei que hora ele pode vir me cercar. Está fortalecido porque eu não sei que hora ele vai vir me rodear. Eu não sei que hora ele vai usar alguém para me caluniar. Eu não sei o que vai acontecer, e ele pode usar alguém, pessoas, alguns ou tantos, para se levantar contra a minha vida. Mas o que eu faço quando isso acontecer? Eu vou entrar em desespero, pirar o cabeção e sair correndo? Não. Deixa se levantar, deixa vir. Isso aqui é conselho, eu sei, conselho não é para todo mundo não. Porque essa ideia, essa proposta do fortalecimento, eu falo com pessoas, eu falo para homens e mulheres, que esse fortalecimento é abalado dentro do seu coração. É abalado de tal modo que quando você vem na igreja, num culto como esse, ou em determinado culto que seja, você ouve uma palavra, ouve os louvores, ouve uma voz profética soar ao seu ouvido, e você diz: não, hoje eu ouvi, hoje o culto foi para... Alguém já teve essa experiência? Hoje o culto foi para mim, a palavra foi... Você já teve essa experiência? E você sai com a sua mente martelando, dizendo: a partir de hoje a história muda, a partir de hoje as coisas vão dar certo. Você já teve essa experiência? Já? Acredito que já. Mas o que me incomoda? O que me incomoda é saber que pessoas nesse momento, ao sair desse determinado culto, ao sair desse determinado ensinamento, saem com o seu coração ardendo, com a sua mente martelando, como eu disse, na primeira crise, no primeiro problema, Juarez, na primeira dificuldade, a sua fé é abalada. A proposta para essa manhã é estar fortalecido, porque não sabe o que pode vir. É estar fortalecido, porque você não sabe, pior ainda, gente, de onde vai vir. É bem ensinado e é verdade. Ninguém atira pedra que não... Vamos lá. Ninguém atira pedra que não... Muito bem. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, em pessoas que não produzem. Ninguém atira pedra em pessoas que não estão ativamente produzindo, frutificando. Não. Só que o que me confronta disso aqui é entender uma coisa: que para tirar pedra, eu preciso estar longe ou perto. Então a pedrada que machuca não é de longe. Tem uns 2 ou 3 aí. A que machuca não é de longe, é sempre de perto. Então eu não sei o que pode vir.
Eu não sei quando pode vir, eu não sei quantos podem vir, mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra, ela me dá base, ela me dá sustância, ela me fortalece. Como que ela fortalece? Salmo 91, verso 7: deixa vir quantos vierem, deixa se levantar quantos se levantarem. Uma coisa eu posso ter certeza: é 1000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro, e tu não será atingido. Ah, pastor, eu sei, eu acredito nessa palavra, mas aquele momento que a nossa fé abala, aquele momento que a gente é constrangido, aquele momento de dificuldade, parece que é um problema atrás do outro e vai acarretando e a gente se desespera. É verdade, mas uma coisa ainda me conforta. O que é que me conforta? É olhar para o Salmo 34, verso de número 7, e entender que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Agarra a mão de alguém aí, se você puder e quiser. Agarre, se você puder e quiser. Diga para ele, diga para ela: o anjo do Senhor. Melhora e deixa em ênfase. Melhora e deixa em ênfase. Não é qualquer um anjo, é o anjo. Vai lá e fala: o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Fala com voz profética e diz: então fica tranquilo e se prepara, porque o verso 34, o verso 7 diz que ele acampa ao redor do que o teme e os livra. Solta a mão dele, solta a mão dela, aponta para ele, aponta para ela e diz para ele e diz para ela: você entendeu? É o anjo do Senhor do teu lado, mas ele está dando livramento. Deixa ele se levantar quantos forem, deixa vir quantos forem, de onde possam vir, quantos possam ser. Uma coisa eu sei: vão levantar, mas vai levantar para cair. Vai levantar. Aqui é o segredo de algumas pessoas. Isso é o segredo de algumas pessoas. É alguém perguntar para você: por que eu estou firme? Eu estou firme? Porque eu estou revestido. E por que você está revestido? Porque eu estou fortalecido. E por que você está fortalecido? Porque eu sei que eu estou numa batalha e eu não posso baixar minha guarda. Eu sei que eu estou numa guerra e eu não posso baixar a minha guarda enquanto a guerra está operando. E sim, Efésios capítulo 6 fala de uma guerra, e uma guerra que é invisível. É invisível, mas é real. É uma guerra que nós não vemos, mas é uma guerra que nós vivemos. Então eu posso dizer para você que grande parte dessa luta que você tem enfrentado, dessa batalha que você tem vivido, dessas tribulações que tem te massacrado, tem te martelado, grande parte delas são sempre de origem espiritual. Então, para a origem espiritual, o segredo é simplesmente esse: está fortalecido. Fortalecido por quê? Porque a batalha vai ser travada. Vai ser muitas vezes pior do que a batalha física. Mas uma coisa é certa: enquanto eu estiver fortalecido, eu sei quem vai lutar comigo. Eu sei quem vai lutar por mim. Fala para alguém que está do seu lado aí: você sabe quem é que luta por você? Ou tu acha que nessa batalha tu está só? Ou você acha que nessa guerra você está só? Enquanto você luta, tem alguém lutando por você. Enquanto você corre, tem alguém correndo por você. Enquanto você investe, tem alguém investindo por você. Então entenda, vai ter aquele dia, que a gente não consegue correr, a gente não consegue lutar, a gente não consegue batalhar. Então uma coisa é certa: quando eu não puder correr, eu sei quem pode me levar. Quando eu não puder lutar, eu sei quem pode lutar por mim. Quando eu não puder guerrear, eu sei quem vai entrar nessa guerra por mim. Então, se isso aqui é de segredo, nesse momento de guerra que você não pode lutar, nesse momento de batalha que você não pode batalhar, nesse momento da peleja que está árdua a guerra aí, o que você faz? Você não tem força, você não sabe como, você não tem estratégia, você não tem nem armas para lutar. Fácil: chama quem pode lutar por você. Chama quem pode entrar na guerra por você. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A primeira proposta é estar fortalecido. A segunda é estar revestido. Revestido é uma segunda etapa. Eu posso pegar como exemplo aqui de alguém
que de repente você está com uma blusa aí chique, elegante, mas de repente por baixo você está com outra blusa. A primeira blusa que você vestiu, isso é a sua vestimenta. Mas alguém jogou outra por cima. Então esse é o revestimento. Isso é, primeiro você veste, para depois você ser Isso aí. O revestimento só pode vir depois que você estiver vestido. Aonde está o primeiro vestimento? Não vou entrar no mérito de todo o contexto, porque nós temos vários ensinamentos em Efésios capítulo 6. Esses revestimentos giram em torno de muitas coisas, mas eu quero, na ênfase da minha palavra, do verso 10, que é o fortalecimento. Se eu estou fortalecido, eu estou vestido. A partir daqui eu vou caminhar. Revestimento. Revestido de quê? De toda a armadura de Deus. Ok. Então, não é a metade da armadura. Não. Para quem lembra da armadura, a gente fala de capacete, fala de couraça, fala de cinto, fala de escudo, fala de espada, fala de sandália. Então, a proposta é revestivos da metade. Oi? Revestivos de 4, são 6. Revestir de 4 delas, tá bom? Não, é revestir de toda a armadura. Porque se eu não tenho toda a armadura, logo, em algum ponto, eu vou estar vulnerável. Gostei dessa, muito mais chique. Eu ia usar desprotegido, Alex, mas usaram vulnerável. Ó, o povo aqui é culto demais, gente. Que é isso? Se eu não estiver com toda a armadura, em algum ponto eu vou estar vulnerável. Vou estar desprotegido. É por isso que eu preciso de capacete para proteger eu preciso de couraça para proteger meu peito. Eu preciso de escudo porque é uma proteção geral. Eu preciso de sandália que protege os meus. Eu preciso de cinturão que me dá estrutura. Eu preciso também de espada. Curioso, eu tenho couraça, capacete, escudo, sandália. Quantos? Oi? Não, eu sei, é difícil mesmo, gente. Quantos? Escudo, capacete, couraça, sandália. Aí me sobra o cinturão, que é a estrutura, e ainda há curioso, porque das 6 peças que compõem a armadura, 4 são de defesa. Capacete protege aqui, couraça protege aqui, escudo protege aqui, sandália protege aqui. Então quer dizer que das 6, 4 são de... Uma é estrutura, para segurar, e a outra é a espada, que serve para atacar. Então quer dizer que para a armadura funcionar, eu vou precisar me defender muito mais do que... Aqui você entende, quando o texto diz que eu preciso estar revestido para suportar as astutas ciladas, porque ele vai muito mais atacar. Então eu preciso muito mais me defender. Só que eu não posso esquecer que eu também preciso ter o cinturão, que é a estrutura, e preciso também ter a espada, que é o ataque. Porque a estrutura é aquilo que vai me manter, mas a espada é aquilo que vai me permitir atacar. Só que para atacar, todo soldado, você já viu em desenho, filme, novela, série, já viu em tudo quanto é coisa, tem um momento certo para você poder atacar. Você não ataca de qualquer maneira. Você ataca quando você percebe que abriu uma brecha, está vulnerável, abriu a sua guarda. É o momento que você entende, é o momento que o soldado entende que ele pode atacar. Então, nós vamos muito mais nos defender do que... Só que vai ter uma hora que a gente vai ter que atacar. E quando atacar, vai ser o momento certo. Vai ser o momento para garantir a vitória. Então, enquanto a primeira proposta é fortalecei-vos, a segunda é revestivos. Aponta para alguém e diz para eles, para ela, essa é amanhã que você vai sair daqui com toda a armadura, preparado para essa guerra. Por que eu tenho que sair preparado para essa guerra? Verso 12.
Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau. Dia mau, presbítero William, dia mau. Qual que é o dia mau? É a segunda-feira? É a terça-feira? Não, é a quarta-feira. Dia mau é a sexta-feira 13. Não. Qual que é o dia mau? É o sábado, então. É a segunda-feira que você virou e tem que trabalhar de novo. É o dia mau? O dia mau é aquele dia que você diz: meu Deus do céu, que dia é esse? O dia mau é o dia do luto. O dia mau é o dia da perda. O dia mau não tem a data específica, semana, não. O dia mau é o dia da decepção. O dia mau é o dia da notícia ruim. O dia mau é o dia da morte de um ente querido. De repente, para alguém, até aquele bichinho de estimação. É o dia mau. O dia mau pode ser para alguns o dia da falência. O dia mau para algum pode ser o dia do desemprego. O dia mau para algum pode ser o dia que a saúde, com o diagnóstico médico, foi afetada. O dia mau é aquele dia que o médico diz: olha, esse remédio que você está tomando não está te fazendo mais efeito. O dia mau é o dia que você acorda de manhã e alguém já disse que é aquele dia que a gente acorda com o pé esquerdo. Já viu isso? É o dia mau que você sabe que a doença não tem mais cura. O dia mau é aquele dia que alguém que você admira, você sabe que cometeu suicídio. O dia mau é aquele dia que você tentou o suicídio. O dia mau é o dia da traição. O dia mau é o dia que o diabo se levanta, e se levanta com força. Esse dia tem um dia específico? Não. O dia mau ele chega para todo mundo. Esse dia mau ele chega, e quando ele chega para testar a minha fé. E quando esse dia chegar, o que vai ser determinante nesse dia é as atitudes que eu tomo nesse dia. O que eu vou fazer quando esse dia chegar? Eu vou conseguir impedir esse dia de chegar? Não, porque o texto me proíbe disso. O texto me exorta para isso. O verso 13 ele diz: tomai a armadura para que você possais resistir no dia mau. Possais resistir o dia mau. O dia mau vai chegar, e o que vai ser determinante é como que eu vou resistir esse dia quando ele chegar. O que eu vou fazer quando esse dia chegar? Como que eu vou me comportar quando esse dia chegar? Eu sei, eu falo para homens e mulheres aqui que o dia mau já chegou. Eu falo para homens e mulheres aqui que, quem sabe, o dia mau foi essa semana que passou, o mês passado, janeiro 2025 que iniciou, o ano que findou, dezembro, quem sabe, você tem na sua memória. Você apagava da sua história aquele dia que está marcado, que foi o dia da perca, como dito, o dia da traição, o dia do luto, o dia da lágrima que escorreu no seu rosto, o dia da madrugada em claro, o dia da noite virada no hospital. Esse foi o dia mau. E o que eu fiz? O que eu faço como o dia mau chegar? O que eu posso fazer? Uma coisa: resistir. Por que eu preciso resistir? Porque esse dia mau não pode ser o dia que vai determinar o rumo da minha história. Uns 2 ou 3 aí tá comigo, vou de novo. O dia mau ele vai chegar, vai. O dia mau ele vai chegar, vai. O dia mau ele vai chegar, vai. E o que eu vou fazer? Esse dia não pode determinar o rumo, a direção, a marca da minha história. O dia mau não pode ser o dia que eu abri mão. O dia mau não pode ser o dia que alguém tentou largar marido. O dia mau não pode ser o dia que vai ficar marcado como alguém que abriu mão dos filhos. O dia mau não pode ficar marcado como alguém que ficou tentando abrir mão do seu casamento. O dia mau não pode ser o dia que você quis entrar no RH e pedir as suas contas. O dia mau não pode ser o dia que o diabo quis te envergonhar. O dia mau não vai ser marcado pelo dia que você quis desistir, mas ao contrário disso, o dia mau vai ser marcado pelo dia que alguém vai olhar para você e vai perguntar como você conseguiu suportar.
como você conseguiu aguentar, como que você conseguiu vencer, como que você conseguiu suportar, como que eu consegui? Simples, resistindo, resistindo. Eu sei, eu falo para homens e mulheres dessa manhã que tudo que precisa é uma injeção de ânimo, tudo que precisa é uma injeção de força. Para quê? Para conseguir aguentar um pouquinho mais, para conseguir suportar um pouquinho mais, para conseguir resistir um pouquinho mais. Ainda bem que o Senhor te trouxe nessa manhã, ainda bem que o Espírito te trouxe nessa manhã, porque Ele te trouxe nessa manhã para dizer sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. O dia mal chegou, eu sei que chegou, a luta chegou, eu sei que chegou, mas o que vai ser determinante nesse dia é a força que você vai ter, a resistência que você vai ter. Oh, glória! Agarra a mão de alguém, agarra a mão de alguém. Diga para ele, diga para ela: eu não sei como você chegou aqui, mas fraco você não volta. Eu não sei como você chegou aqui, mas arrastando você não volta. Essa é a manhã que o Senhor te trouxe aqui para revestimento. Vai fortalecer, vai revestir, vai resistir. Eu sei, a força está pouca, eu sei, a luta está difícil, mas vai abrir mão agora? Vai não. Vai abrir mão agora? Vai nada. Você já lutou tanto, você já se arriscou tanto, você já investiu tanto para chegar até agora, e abrir mão de tudo isso? Vai não. Que o diabo se prepare, fofoqueiros que se preparem. O que vai ser determinante para esse dia, e para todos aqueles que não acreditaram na sua história, que não acreditaram na sua família, que não acreditaram no seu chamado, que não acreditaram no seu ministério, vão ter que ver, e há que vão ver, vão ter que contemplar, e possam contemplar, que um dia você teve que andar por essas ruas do Calux, por essas ruas do Beatriz, do Planalto ou do DR, ou dos bairros Circunviança, ou cidade vizinha aqui de São Bernardo. Alguém em algum momento teve que ver você andando com lágrimas nos olhos, de cabeça baixa, entristecido. Vai chegar o dia, e quem sabe esse dia está marcado para hoje. Vai chegar o dia, e quem sabe esse dia está marcado para hoje. Para quê, pastor? Para que você possa voltar para casa, abrir as portas da sua casa e dizer: ô diabo, a partir de hoje você bate em retirada. E quem ouviu você andando de cabeça baixa, oprimido, deprimido, vai ver você andando de cabeça erguida. E se alguém perguntar qual que foi o segredo, o que foi que aconteceu, você ganhou na Mega Sena, alguém te apadrinhou, a saúde melhorou, as portas se abriram, a resposta vai ser simplesmente essa: nada disso. E qual que foi o segredo? Eu recebi uma palavra. Qual que foi a palavra? Eu estou revestido. Para que revestido? Eu estou revestido porque eu sei que o dia mau vai chegar, e quando ele chegar, o meu segredo vai ser esse: alguém olhar para você e se perguntar: como é que ele aguenta tanto? Como é que ela aguenta tanto? É pancada da direita, é pancada da esquerda, é pancada na retaguarda, é pancada pela frente, é pancada de cima, é pancada de baixo, é pancada no trabalho, é pancada na família, relacionamento abalado, os filhos atribulados. E alguém olhar para vocês e perguntar: como é que ele aguenta? Como é que ela aguenta? É que eu aprendi a resistir. Aprendi a resistir. Agarra a mão de alguém, agarra a mão de alguém, agarra a mão dele, agarra a mão dela. Diga para ele, diga para ela: o segredo é esse. A luta vai vir, a prova vai vir, mas você vai resistir. O dia mau ele chegou para mim. O dia mau ele chegou para alguns. O dia mau ele chegou para você. O dia mau chegou na sua casa. Sua casa que estava de pé e tudo, como popularmente diz, tudo indo de vento em popa. Tudo indo maravilhosamente bem. Mas parece que do dia para a noite as coisas viraram de cabeça para baixo. O que aconteceu? Que vendaval foi esse? Que tribulação é essa? O que está acontecendo da minha casa? Você já percebeu? Alguns ainda não. Mas eu falo com homens e mulheres
que até já perceberam: tem alguma coisa estranha. Estava tudo indo tão bem. O que está acontecendo agora? Que luta é essa? Que tribulação é essa? Que confusão é essa? E de alguma forma, de algum meio, por algum caminho, começou a te afetar. Afetar a certo ponto, afetar de certo modo, que a sua fé começou a ser mexida, começou a ser abalada, começou a mexer com aquilo que é de mais precioso e valioso para você, que é a fé que existe dentro do seu coração, do seu peito. Você olhar para os 4 cantos da sua casa e se perguntar: o que aconteceu com o marido, o que aconteceu com o filho, o que aconteceu comigo? Aquele choque de realidade é quando a ficha cai e a gente pensa: meu Deus do céu, o que a minha casa virou? O que meu trabalho virou? Sabe o que é isso? Como dito lá no comecinho, muitas dessas batalhas e lutas são sempre de influências espirituais, que servem simplesmente para provar, testar nossa fé. Eu não sei como está a sua reserva de fé nessa manhã, mas eu quero acreditar que se você se arriscou, sair da sua casa para vir até aqui nesse dia, uma coisa é certa: quem sabe você pode estar simplesmente como aquela viuvinha que tinha um pouquinho de azeite na sua botija. Era um pouquinho, mas tinha. Era só um pouquinho, mas ela tinha. E a partir do momento que ela tinha, o profeta, com a sua voz profética, fez aquilo multiplicar, fez aquilo. Então quem sabe essa pode ser amanhã, que para você que entrou aqui com esse pouquinho de fé, essa sua fé possa ser. E à medida que essa fé é multiplicada, você vai começar a se fortalecer. Quando você se fortalecer nessa multiplicação de fé, você vai começar a se revestir. Estando com a sua fé aumentando, você estando fortalecido, deixa se levantar quem for, deixa vir o que vier, porque aí você vai saber que você vai poder resistir. Sabe o que algumas pessoas precisam para esse dia? É simplesmente isso, só mais um pouquinho de resistência. Isso me remete à lembrança daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Lembra dela? A mulher do fluxo de sangue. Um problema que se agravava ao longo de anos e anos e anos. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus Nazareno estava passando por ali. Ouvindo falar, ela vai em busca dele e ela já sai. Irmãos, está escrito, ela já sai com um desejo no seu coração. Qual que é o desejo? Se eu simplesmente tocar na veste dele, eu vou ser curada. Sabe o que é isso? Isso aqui é o segredo de alguns que vêm para um culto numa manhã como essa, alguém que vem numa terça, vem numa quinta, vai em outras igrejas, ouve na rádio, assiste no YouTube, quem sabe, assiste mensagem à torta e à direita, mas a sua fé não é fortalecida, porque o propósito do seu coração é muito simples, é muito vão, é superficial. Mas aquela mulher, quando ela disse: eu vou com desejo no meu coração, mas eu vou com propósito no meu coração. Eu vou e eu sei que simplesmente se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Sabe o que é isso? É alguém que saiu do ambiente que estava, mas saiu com o propósito de encontrar a Jesus. Tudo bem. Eu falo para homens e mulheres essa manhã que saíram das suas casas, e eu não sei, como dito, a sua reserva de fé e principalmente qual o propósito do seu coração. Vou te dizer, se você saiu da sua casa sem propósito nenhum, me perdoa, vai voltar mais vazio do que tu chegou aqui. Mas se tu saiu da sua casa, de repente, igual aquela mulher, se prepara, meu irmão, se prepara, minha irmã. Se tu saiu de casa mais ou menos, com aquele pouquinho de fé, igual a mulher, com o seu coração ardendo e dizendo: eu sei, eu vou lá hoje, eu não sei quem vai cantar, eu não sei quem vai pregar, eu não sei qual que vai ser a mensagem, eu não sei qual que vai ser a palavra profética, eu não sei se o profeta vai descer do altar, vai apontar o dedo na minha cara, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, eu não sei se algum obreiro vai ser usado para falar comigo, eu não sei se nada disso
isso vai acontecer. Mas uma coisa é certo, daqui da minha casa eu saio com um propósito, e eu sei que se ninguém falar comigo, se o louvor não falar comigo, eu sei que se a palavra não falar comigo, o propósito que eu trago aqui, já chegou lá. Ela sai de casa, ela sai do arraial, vai até onde Jesus, toca na sua orla, é curada instantaneamente. Eu acho maravilhoso. O momento que ela é curada, Jesus para, olha para trás, eu imagino, e pergunta: quem foi que me tocou? No diálogo que continua, ela revela e diz: foi eu que toquei. Só que antes disso, Jesus revela uma palavra que eu acho maravilhosa. O que ele diz? Quando ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos respondem: Senhor, olha tanta gente, alguém simplesmente esbarrou em você. Você está perguntando se alguém tocou? Não, isso foi um acidente, isso foi por acaso, isso foi sem querer. E Jesus diz: nananina não, eu sei que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Repete comigo: saiu. Melhora, vai lá, saiu de mim, saiu. Virtude em outra tradução é poder. Virtude em outra tradução é força. Virtude em outra tradução é ânimo. Eu estou falando com alguém aqui que nessa manhã veio simplesmente buscar isso. Buscar o quê? Buscar força, buscar ânimo, buscar virtude. Virtude para quê? Para poder resistir só mais um pouquinho, para poder aguentar só mais um pouquinho. Então, se essa palavra é profética, eu libero ao coração de alguém nessa manhã que o Senhor, levanta a mão aos céus, vem comigo, levanta a segunda para confirmar. A minha palavra ao coração nessa manhã, ao coração dessa igreja é: haverá revestimento, fortalecimento e haverá resistência sobre a sua vida, sobre a sua história. Aponta para alguém, diz para eles, para ela: essa é a manhã do fortalecimento, essa é a manhã do revestimento, e essa é a manhã que o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar ânimo, o Senhor vai te dar garra, o Senhor vai te fortalecer. E se você está aqui nessa manhã achando que não vai conseguir, essa é a manhã que o Senhor agarra na tua mão e diz: vem comigo, filho, vem comigo, filha, vem comigo. O quão difícil pode ser para alguém? Associar isso aqui que eu falei com vocês e dizer: não, eu saio daqui nessa manhã, mas eu saio daqui preparado para a guerra. Eu saio daqui arrebentando. Se isso aqui é válido, se você crê nisso, eu acredito. A palavra, ela nos dá esse poder. Para você que crê na palavra, para você que acredita no que está escrito, como palavra de Deus aos nossos corações, ao seu coração, esse fortalecimento, esse revestimento, essa busca incessante pelo Senhor, que ela possa ser a chave para a nossa vitória, a chave para a sua vitória. Porque o segredo, irmãos, o segredo de muita gente é simplesmente isso. É simplesmente entender que tem batalhas que você não consegue lutar só. E nesse momento, é o momento que vai convidar alguém para lutar com você. Convidar Cristo para lutar com você. Convidar a Deus para lutar com você. Chamar o Espírito para te fortalecer. Que essa seja a manhã que o Senhor levante homens e mulheres guerreiros e guerreiras. Que essa seja a manhã que você sai daqui para sua casa dizendo: quer saber de uma coisa? A ficha caiu. Estou vendo que as coisas estão começando a andar. O ponto final nessa história chega hoje. Que história? Essa história de derrota. Um glória a Deus bem fraquinho daquele lado ali. Vou falar de novo, mas vou falar com mais ênfase para de repente você vir comigo. O ponto final dessa história de derrota chega hoje. Então, aquela história que estava determinada que seria de derrota sobre a sua vida, o ponto final é estabelecido hoje.
E para alguns, eu digo para alguns, porque tem gente que crê, tem gente que não. Tem gente que crê, tem gente que não. Então é para alguns, é só para alguns. Você acredita nisso ou não? Uns 2 ou 3, né? Vamos. Ai, será que eu aguento pegar essa aqui? Eita! Ajudou, Dani. Ó, o livro da tua história já tem algumas páginas escritas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Histórias boas, sim ou não? Histórias que marcaram também negativamente, sim ou não? Foi aquele dia mal que a gente comentou, não é verdade? Só que vai chegar um dia. História está escrita, né? Está escrita a história? Só que nesse meio tempo tem aquelas histórias que são boas e são ruins. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Quem tem história boa aqui para contar? História de vitória, história de alegria. Tem. Tem gente que chacoalhou a mão lá em cima. Quem tem histórias ruins para contar? Vou te perguntar um negócio. Isso aqui é psicológico, tá? É psicológico. O que é mais fácil contar? A história boa ou a história ruim? A boa é melhor de se contar, mas ela é ruim de se contar, gente. Pastor, ficou confuso, vou te explicar. A história boa você não consegue explicar direito. Você está alegre, você está eufórico, recebi uma vitória e você não tem riqueza de detalhe. É vitória, ponto final. Tu já contou uma história ruim para alguém? Irmão, tu conta a hora, minutos, segundos. É bom demais de se contar. Alguém para e fala, gente, é um contador de história, é um poeta. História boa, história de vitória é ruim de se contar, porque o testemunho está aqui, ó, está vivo. Agora a história da tragédia, irmãos, como é fácil de contar. E conta com detalhes, Beto. Conta com detalhes. É verdade? Olha só, é psicológico isso aqui. Então aquele dia da prova, aquele dia da luta, ele fica marcado, você não esquece detalhe por detalhe. Mas o dia da vitória, você se lembra, foi vitória, mas o contexto geral às vezes cai no esquecimento. Então a pergunta é simples: o que é mais fácil de contar? Ou melhor, a nossa história, ela é marcada por mais vitórias ou mais derrotas? Foi embora, vamos de novo. A nossa história, tua história, foi marcada com mais vitórias ou derrotas? Se foi marcado por vitórias, irmãos, preciso fazer amizade contigo. Preciso. Se tua história é marcada com mais vitória, cola aqui, passa dessa unção para cá, que eu preciso aprender isso aí. Porque eu posso generalizar e dizer que pelo menos 80% aqui, ou aqueles que tiveram vergonha e não falaram nada, disseram que a sua história foi sempre marcada com mais. Só que essa derrota não te matou, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, não te matou. Graças a Deus. Não te matou. Mas essa derrota te fez aprender. Essa derrota te ensinou. Não é verdade? E muitas das vezes as vitórias não vão ensinar boas lições. Tem alguém aí? Não. Muitas das vezes as vitórias não vão ensinar boas lições. Muitas das vezes as vitórias que a gente recebe, a gente até perde, porque a gente não soube dar o valor devido. Mas a derrota, a gente leva cicatrizes no corpo, na mente, na alma, e o dia mal fica marcado. Aí vem Deus nessa manhã, e para aqueles que têm a sua história marcada por mais derrotas, pega na mão de alguém e fala para ele, você entendeu? Como que está a tua história? É mais derrota ou mais vitória? Se for mais vitória, faz amizade com ele, hein? Se for mais vitória, faz amizade com ele, faz amizade com ela. Agora se for mais derrota, pergunta. Se for mais derrota, olha lá na frente, porque Deus vai fazer isso aqui, ó. Não, se é para aplaudir, aplaude direito. Tudo bem. Para alguns que são mais céticos, é simplesmente um virar de página, não é verdade? Mas não, aí vem Deus.
Pega na mão dele mais uma vez, pega na mão dela mais uma vez, diz para ele e diz para ela: esse é o dia que o Senhor vai virar a página e começar a escrever uma nova. Fique de pé, fique de pé. Vamos lá, vamos louvar? Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quantos creem nessa virada de página aqui da parte de Deus? Aleluia! Você crê que Deus hoje escreve uma nova história sobre a sua vida? Então, que Ele possa pegar essa pena, caneta, como queira, e escrever essa nova história. Que você está aqui para viver um tempo de